Como sempre fazemos, invoquemos o nome do Senhor, porque invocar o nome do Senhor, Ele sempre se faz presente. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, disse Ele, Ele se faria presente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos refletir um pouco a instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa. Mas antes, uma breve consideração que parece estranha, mas facilita compreendermos melhor o mistério. Comer, até mesmo os animais comem. Mas há uma diferença enorme entre comer e comer. Tanto que nós falamos, o cachorro comeu, o ser humano comeu, os alemães já fazem uma distinção. Uns é essen, outros é fressen, porque o ser humano pode dar um sentido profundo ao ato de comer. Então, comemos como os animais, mas algumas vezes nós comemos pior do que os animais. Os animais não se agridem a si mesmos quando eles comem. Chegando à saciedade, eles param. O ser humano é capaz de ir aos exageros que são verdadeiros pecados, porque estamos agredindo o nosso corpo e aquilo que nós comemos a mais é o que estamos tirando dos nossos irmãos mais necessitados. Então, comemos como os animais para repor energias. Mas, pior do que os animais, nós comemos por gula. Porém, o ser humano também é capaz de comer para celebrar. Pensem comigo, não existe celebração nenhuma que não haja come e bebe, que seja um simples cafezinho. Costumo dizer, 2 amigos, depois de anos, se encontram lá na praça da cidade, se saúdam e vão tomar um café, vão tomar uma cerveja, coisa semelhante. Eles estão celebrando a amizade. Assim, celebramos aniversários, celebramos nascimentos, celebramos casamentos, celebramos bodas. E eu já tive a oportunidade de participar de uma ceia fúnebre na Alemanha. Depois de uma sepultura, de uma pessoa amiga dos passionistas, tínhamos o convite para o casamento e fomos a um Schloss, esses castelos antigos. Para eles não são tão antigos assim. E fomos lá no restaurante, porque quem come com alguém está celebrando. E Jesus instituiu a ceia eucarística. Mas eu vou ler a passagem e observemos que é uma ceia um pouco diferente. Estou me referindo a João, capítulo 13, versículos 1 a 15. Antes da festa da Páscoa, a principal festa dos judeus e dos cristãos também, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vocês não imaginam quantos exegetas debatem o significado desta expressão, até o fim. Em grego é stelos. Tanto pode significar amar até o último instante da vida, como pode significar também amar ao máximo que um coração humano pode amar. Eu vejo que essas 2 hipóteses não se excluem. Jesus amou até o último instante de sua existência terrena e Jesus amou até mais não poder. Amou até o fim. Foi durante a ceia. O diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de junto de Deus saíra para Deus voltar, Jesus levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a à cintura. Derramou a água na bacia, pôs a lavar os pés dos discípulos e enxugava-os
com a toalha que trazia à cintura. Chegou assim a Simão Pedro. Este disse: Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu: agora não entendes o que estou fazendo, mas mais tarde compreenderás. Pedro disse: tu não me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, tu não terás parte comigo. Isso seria demais para Simão Pedro. Simão Pedro disse: Senhor, então lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem tomou o banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Ele já sabia quem o iria entregar, por isso disse: não estáis todos limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. Disse aos discípulos: entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque sou. Se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que façais assim como eu fiz para vós. Acredito que todos nós reparamos que não falou nada da instituição da Eucaristia. Os outros evangelhos simplesmente dizem que Jesus, naquele momento, instituiu a Eucaristia. Assim também é feito na primeira epístola aos Coríntios. Chama a atenção o porquê Jesus não falou na instituição da Eucaristia. Porque nós podemos, distraídos, só pensar no lava-pés. Ou melhor, só pensar no lava-pés como uma cerimônia, ou na Eucaristia também, como uma ação passageira e insignificante. Isto faz com que nós nos debrucemos sobre este texto, não é? Nós reparamos que, em primeiro lugar, o evangelista diz que Jesus levantou-se da mesa. Este levantar-se da mesa é deixar o paraíso. É importante ter presente que o evangelista João ele economiza as palavras. Ele poderia simplesmente dizer que Jesus lavou os pés dos discípulos e pediu que os discípulos fizessem a mesma coisa. Mas ele entra em pormenores que têm significado bastante profundo. O primeiro significado é levantar-se da mesa, é o deixar o paraíso. O Filho que assume um corpo para vir aqui na terra, não para fazer como os deuses pagãos, que era para gozar, se divertir, fazer sexo e voltar depois para o Monte Olimpo. Ele deixa o paraíso. E Jesus depõe o manto. Esse depor o manto é dizer que é um despir-se da divindade. É como se ele deixasse de ser Deus, como se fosse um simples homem. O evangelista diz ainda que ele se cingiu de uma toalha. Cingir da toalha é o assumir a natureza humana, que é uma riqueza, mas também tem muitas limitações. Se Jesus não assumisse a natureza humana, ele não poderia sofrer tanto quanto ele sofreu por nós. Outro ato que não pode passar desapercebido, ele derramou água na bacia. Isto sugere, a bacia é o lagar, onde se amassa a uva para fazer o vinho. Jesus também vai dar o seu sangue por nós. Mais um pormenor, Jesus
lava os pés dos discípulos. Ele, sendo o mestre, ele lava os pés dos discípulos. Depois disto, ele retorna as vestes, que quer dizer, ele ressuscita. Ele como se voltava agora a ser novamente o verbo que ele teria deixado de ser, não é? Ressuscita. Daí ele volta à mesa, é voltar glorificado. Mas no final de tudo, há um mandamento. Vocês viram o que eu fiz para vocês, sendo eu o mestre? Lavei os pés de vocês, assim também vocês deverão fazer a mesma coisa. Não falou especificamente ou expressamente da instituição da Eucaristia. João que não faz isto. Mas ele deixa o mistério eucarístico, que é bastante profundo. Então nós podemos ver entre as pessoas, muitas comungam, mas não são comunhão. É como se engolissem a hóstia sem a menor responsabilidade. E comungar sem ser comunhão é uma caricatura do mistério eucarístico. Outros não comungam, mas são comunhão. Quantos irmãos nossos que abraçam, de que não são cristãos explicitamente, mas abraçam de verdade o serviço de Cristo. O Mahatma Gandhi, por exemplo, que exemplo que ele é de comunhão, e ele não era cristão, não comungava. Então, aos que não comungam são comunhão. Outros não comungam e não são comunhão também. E finalmente não, ainda existem aqueles que comungam e são comunhão. E comungam procurando verdadeiramente se identificar com Cristo, a ponto de poder dizer: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E existem aqueles que comungam para ser sempre e cada vez mais comunhão, crescentemente comunhão. Então, sei por experiência o quanto as pessoas gostam da singela cerimônia do lava-pés. Descobrem um mistério profundo. Mas agora, nesta próxima quinta-feira santa, ao celebrarmos o mistério da Eucaristia, da instituição da Eucaristia, que nós nos sintamos solicitados a comungar sempre, sempre cada vez mais, mas num espírito de maior comunhão, mas uma comunhão que seja não somente estar em comunhão com o Senhor, com a cabeça do corpo místico de Cristo, mas também comunhão com todos os irmãos. Isto é difícil? É, mas tudo podemos naquele que nos conforta. Que esta próxima quinta-feira santa seja um motivo para vivenciarmos com maior profundidade este dom sublime que temos de recebermos o corpo de Cristo Eucarístico. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.